E aí, gente boa, hoje vou mostrar para vocês alguns casos de experimentos científicos com cobaias humanas. Vou mostrar para vocês 2 casos que aconteceram nos Estados Unidos. Em um caso, as pessoas não sabiam que estavam sendo usadas, mas no outro sim, elas sabiam. Então, vamos conferir esses casos surpreendentes a partir de agora. Os trigêmeos, separados pela ciência. No mundo existe mais de 7 bilhões de pessoas. Mas é difícil compreender como trigêmeos podem ter sido separados no nascimento, sem o conhecimento de seus pais adotivos, pelo único objetivo de serem analisados por um psicanalista dono de uma ética duvidosa. Foi o que ocorreu com Bob Shafran, Ed Galland e David Kellman. Os 3 nasceram em um subúrbio de Nova York em julho de 1961. Foram separados ao nascer e entregues à adoção para 3 famílias diferentes. Os 3 cresceram sem saber que eram gêmeos idênticos, até que, por uma coincidência, acabaram se conhecendo. Aos 19 anos, Robert Shafran foi à universidade para o primeiro dia de aula quando se deu conta de que vários estudantes o estavam confundindo com outra pessoa. E vejam só, por curiosidade, Robert decidiu entrar em contato com ele. Os olhos dele eram os meus olhos, diz Robert ao se lembrar do momento em que viu o irmão. A última peça do quebra-cabeças, ou do trio de gêmeos, surgiu quando David Kellman viu a fotografia dos 2 estudantes no jornal e percebeu que ele também era a cara dos personagens daquela reportagem. O trio se converteu num fenômeno na década de 1980. Chegou a aparecer em vários programas de televisão e numa cena de um filme estrelado por Madonna. Chegaram até a abrir um restaurante chamado Triplex. Tudo parecia ir bem, até vir à tona a informação de que a separação não foi acidental. Muito pelo contrário. Os jovens eram parte de um experimento social arquitetado secretamente. Quando os pais dos trigêmeos cobraram explicações da agência de adoção sobre o fato de terem omitido essa informação, foram informados de que a separação foi mantida em sigilo, devido às dificuldades de encontrar pessoas dispostas a adotar 3 bebês de uma só vez. Mas isso não era verdade, era só uma desculpa. O plano deles era pesquisar de que maneira a genética influencia no desenvolvimento de gêmeos que crescem em ambientes separados. Eles monitoraram os jovens ao longo dos anos sem nunca revelar às famílias os verdadeiros motivos da investigação. Mas finalmente os trigêmeos descobriram o plano maquiavélico a partir de uma investigação de um jornalista. A imprensa americana colocou duras críticas, classificando o estudo como cruel e comparando a pesquisa aos experimentos diabólicos promovidos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Um dos irmãos, Ed, se matou em 1995 antes de descobrir a verdade. Meses depois da morte de Ed, houve muita vergonha entre os que participaram do estudo, que passaram a tentar esconder os fatos. Hoje em dia, a relação entre os 2 irmãos que restaram já não é a mesma de quando se encontraram. Para vocês verem, pessoal, como existem pessoas usadas pelo capiroto, que não se importam de destruir famílias.
Mas se vocês quiserem saber mais sobre essa história, tem um documentário chamado Three Identical Strangers. O experimento de aprisionamento de Stanford. Quando o assunto é cobaias humanas, esse aqui não fica para trás. Foi realizado na Universidade de Stanford, Estados Unidos, uma das mais respeitadas do mundo. Em 1971, o estudo coordenado pelo professor de psicologia, Pius Zimbardo. Esse capiroto cometeu atos de torturas em 11 alunos voluntários. O objetivo dele era testar como as pessoas iam se comportar em situações de fragilidade humana. Para isso, ele escolheu simular uma prisão para praticar suas maldades. Ele construiu um porão dentro do prédio de psicologia da Universidade de Stanford. Esse experimento com cobaias humanas tinha que ser aprovado pelo RH da universidade. E acreditem se quiserem, isso não foi problema. Em 17 de agosto de 1971, tudo estava pronto para começar. 21 estudantes foram escolhidos a partir de uma lista de 70 alunos voluntários, e cada um deles deveria pagar $15 por dia para participar, algo equivalente a R$192 hoje em dia. O grupo então foi dividido aleatoriamente em 2 grupos. 11 fariam o papel de guardas e 10 de prisioneiros. Eles foram transportados para a prisão. Suas roupas foram tiradas. Em seguida, cada um recebeu um uniforme com um número de identificação. Seus tornozelos foram amarrados a uma corrente, e seus cabelos foram cobertos com uma meia de nylon. Nos primeiros dias, tudo estava calmo, mas não era isso que eles queriam. Mas aconteceu que um dos alunos tomou a decisão de realmente encarnar a figura do policial autoritário da maneira mais cruel que conseguisse ser. Apesar de a agressão física ter sido terminantemente proibida, os guardas começaram a torturar os prisioneiros. A tortura também incluía a privação do sono, confinamento solitário em um armário de zelador e tirar as roupas dos presos, deixando-os com apenas um saco sobre a cabeça. As torturas eram tantas que alguns alunos não conseguiram permanecer. Mas graças a Deus, isso teve um fim. Uma ex-aluna, Cristina Maslach, que na época tinha recém começado a namorar o professor Zimbardo, resolveu passar na prisão de Stanford. Ela ficou chocada com o que viu, e o pior, segundo ela, era que ninguém estava vendo nada de errado acontecendo ali. Todos estavam completamente envolvidos em seus personagens. Zimbard ficou chocado com o depoimento dela, mas logo depois começou a sentir vergonha por não ter enxergado tudo aquilo. Ele, então, percebeu que tinha sido transformado pelo estudo, e que deveria encerrar o experimento 5 dias após ter começado.
O resultado disso foi que a Associação Americana de Psicologia realizou uma investigação em 1973. E determinou que nenhum dos padrões éticos foram violados na condução do estudo conhecido como prisão de Stanford. E foi assim que teve fim esse estudo do capiroto. Pois bem, gente boa, essas foram as duas histórias de hoje. Fiz esse vídeo com o intuito de mostrar fatos que acontecem na vida real. Mas fiquem tranquilos, vou continuar postando os vídeos de zoeira para alegrar vocês e seus familiares. Desde já, agradeço a vocês, gente boa do meu canal, e peço a vocês que ainda não é inscrito, que se inscreva e deixe seu like. Fiquem todos com Deus, e aguardem os próximos vídeos com outras novidades.